Fala, meu povo! É nós aqui na segunda aula sobre África. Dessa vez a gente vai falar especificamente sobre os povos africanos, né? Os principais reinos africanos da região sul do deserto do Saara, da África subsaariana. Por que nós vamos trabalhar? Qual é a importância desses povos? Que eu vou citar agora. Bom, galera, a partir do século XVIII, quando os portugueses começaram a intensificar o tráfico negreiro para trabalhar na cana-de-açúcar aqui na América. É doido. Isso é no século XVI. Cana-de-açúcar no Brasil veio do século XVI. É justamente dessa região da África, desses povos, que foram fornecidos, que fornecia-se essa mão de obra escravizada. Então a nossa cultura histórica da África, a herança cultural da África, ela vem principalmente desses povos que nós vamos trabalhar aqui, por isso eles são mais importantes do que os outros para nós, para a gente estudar para a prova, tá? Então, vamos pegar principalmente Gana, Mali, Songhai e os povos bantos ali, né, Yorubá, Benin, só que sempre de forma bem sucinta, bem rapidinha. O primeiro povo a ser trabalhado, obviamente, será quem? Quem? Será o reino de Gana. O reino de Gana, também chamado de Terra do Ouro. Os árabes, os comerciantes árabes, os berberes, já chamavam a região de a Terra do Ouro. É um importante reino localizado ao sul do deserto do Saara, na região Sahel, né? E se desenvolveu em uma região que corresponde ao que hoje seria parte do território de Mali, Mauritânia, ali na região, vou mostrar um mapa aqui, aí vocês vão ver nessa região da África que surgiu o povo de Gana. Foi o mais antigo desses povos que vamos trabalhar, o reino de Gana é o mais antigo. Ele começou a se formar a partir do século IV, em decorrência da união de várias vilas e povos da região do Sahel, que é essa faixa de terra que eu já citei para vocês. Essas vilas começaram a se unificar para também trabalhar aí de forma unida e se proteger. A riqueza desse território, desse reino, recebeu um destaque enorme nos textos dos árabes, né, dos comerciantes. As vilas se formavam com atividade comercial. A maioria das cidades árabes, das cidades de Gana, elas eram, na verdade, entrepostos comerciais. Né? As caravanas paravam para descansar, se abastecer à beira desses rios, e aí se formaram o oásis também da região, que eu já falei sobre os oásis, e aí se realizavam trocas comerciais e começavam a surgir as cidades dessa região, e com o tempo essas cidades foram se unificando, formando o reino de Gana. Né? Os principais produtos comercializados eram o marfim, escravizados, o ouro, e eles eram trocados principalmente por cobre, búzios, tecidos, sal. Sal era muito importante, que inclusive era tirado da região do Saara. Né? Com o tempo, os grupos de mercadores que se tornaram sedentários nessa região construíram as vilas e foram crescendo e se formaram cidades. Gana tinha as cidades principais chamadas de Cumbi-Sarré, ou Cumbi-Salé, né, como se diz aí em português. Como capital, essa cidade era a capital do reino de Gana, e estava dividida em duas áreas. A cidade estava dividida basicamente em duas áreas. Uma área administrativa, onde morava o rei e a corte desse rei, vou falar sobre o rei agora, e a outra parte, uma parte comercial, aproximadamente uns 9 quilômetros de distância, né, onde se viviam os mercadores muçulmanos, a população de modo geral. Os reis Gana, eles eram chefes políticos e militares. Eles eram chamados de Ganas, inclusive. Né? O nome rei era Gana para o reino Gana. E eles eram pessoas muito respeitadas e ricas. Da onde que eram escolhidos esses reis? Basicamente, esses reis eram sacerdotes que preservavam a cultura e a religião desse povo. Por isso aí eles eram os reis. Por causa da interferência muçulmana, da influência muçulmana dos comerciantes, obviamente muitos moradores do reino de Gana acabaram se convertendo ao islamismo. Só que também havia, morando em Gana, como fazendo parte da sociedade ganense, acho que é assim que eu poderia citar, cristãos, muitos cristãos ainda moravam ali, e principalmente os povos de religiões animistas, vários grupos animistas, várias religiões locais. Religião animista, basicamente, ela se consiste na ideia de um único Deus criador, e esse Deus criador do universo colocou o espírito em elementos da natureza. Ou seja, animais, árvores, o espírito da águia, o espírito do jequitibá, enfim, né? Os elementos da natureza, eles são dotados de espíritos divinos. Por isso que ela é chamada de animista. Essa religião é muito parecida também com as religiões aqui dos índios brasileiros, da região do Brasil, também são chamadas
de religiões animistas, pode ser consideradas animistas também. Lá pelo século X, Gana já era considerado o mais poderoso império da região do centro-oeste da África, região sarrelita, e no século XI, os guerreiros muçulmanos da região da Mauritânia, um pouco mais ao norte, os chamados de Almorávidas, eles enfraqueceram, eles atacaram e enfraqueceram o reino de Gana, ocuparam o governo ganês, né? E esse enfraquecimento acabou dando aí liberdade para outros povos que faziam parte do reino de Gana conseguir a sua independência, como o reino de Takrur, por exemplo, né? Outros reinos vão se formar a partir da decadência do reino de Gana. Principalmente o reino de Mali, que é o que eu vou falar agora, o reino de Sosso. Eles passaram a esses vários reinos que se formaram com a decadência do reino de Gana, por causa do ataque almorávida. Eles passaram a disputar o poder político e militar e econômico, o controle das minas de ouro, das rotas, enfim, né? Vários povos vão se formar e é dessa forma que o reino de Gana chega ao fim para dar origem a novos reinos aqui na mesma região. O próximo reino que nós vamos trabalhar é o reino de Mali. Está localizado onde hoje é o país Mali e Mauritânia, na atualidade, né? Também se formou a partir do enfraquecimento do reino de Gana, quando os soldados, os almorávidas invadiram, e aí só surge espaço para outros reinos. O reino de Mali ele se forma a partir de um camarada chamado Sundiata Keita, ele liderando o povo Mandiga, que é um daqueles povos que formavam os mauritanês, fundou o reino e determinou a cidade de Niani como capital. Ele também vai estender o seu poder, o seu domínio, sobre as minas de ouro que estão logo mais ao sul e também as minas de sal em Tagaza, que está mais ao norte. Ou seja, o reino de Mali domina uma importante fonte de ouro e uma importante fonte de sal. Está com tudo na mão para ser poderosíssimo, né? Na agricultura, a população produzia milhete, inhame e outros tubérculos ali na bacia do rio Níger, um importante rio aí que corta essa região. O reino de Mali, o rei Mali, ele é chamado de Mansa, o título dele é o título de Mansa, e ele já no século XI, ele se converte ao islamismo. Só que a população se mantém animista, a maioria da população vai se manter animista. Isso é já um traço interessante da cultura malês, do reino de Mali, que é a influência islâmica, mas a tolerância religiosa. O rei não vai obrigar ninguém a ficar impondo religião nenhuma. Então havia sim uma diversidade religiosa muito importante. O rei, o líder religioso, se transforma em muçulmano. Aos poucos a população vai se islamizando. Só que ainda você vai ter uma tolerância religiosa muito importante para entender esse povo. Uma das partes mais famosas da história do reino de Mali, que ele foi bem extenso, mas durou muito pouco tempo, foi a peregrinação que um desses reis, um rei chamado Kango Musa, ele faz a Meca. Kango Musa significa rei dos reis, talvez um dos homens mais poderosos e ricos da história. Ele muçulmano, ele vai fazer uma peregrinação à cidade de Meca. Você deve saber, obviamente, que ir a Meca pelo menos uma vez durante a vida é um dos pilares da fé muçulmana. Então, o Kango Musa, ele vai fazer essa peregrinação dele entre o ano de 1324 e 1325. Segundo relatos de viajantes da época, Kango Musa partiu com aproximadamente 60 mil servos e uma quantidade de ouro que corresponde a 3 milhões de libras esterlinas se fosse considerada hoje. Ou seja, é uma das maiores fortunas da história. Pelo caminho ele saía em ouro, tá? E pelo caminho ele saía distribuindo uma quantidade enorme de ouro para as pessoas que passavam pelo caminho, né? É uma coisa de louco. Eu não passei por esse cara antes, né? Também não sou dessa época. O exército de Kango Musa era composto por pelo menos 100 mil homens, entre os quais cerca de 10 mil cavaleiros, a cavalaria poderosíssima. Os mandigas, que eles eram um povo guerreiro, eles dominavam militarmente vários povos conquistados e cobravam deles os impostos. Então, o povo mandiga era um povo guerreiro. E é aí que começa o declínio desse povo. No início do século XV, após a morte do Kango Musa, as disputas pelo poder dos diversos líderes tribais começou a se acirrar e trouxe a instabilidade política para o reino de Mali, o que a enfraqueceu. O governo ele não teve força, por causa dessas disputas, de enfrentar antigos inimigos, invasões estrangeiras. Eles começaram a formar alianças políticas para destruir o reino e disputar, logicamente, o controle das minas de ouro e de sal.
era cobiçado. E a presença de colonizadores europeus também, que eu me refiro aos portugueses, estou falando do século XV já, também foi importantíssimo para entender o declínio político-militar do Reino de Mali. Os portugueses chegaram na região também trazendo novos áreas de dominação e também ajudou no enfraquecimento do Reino de Mali. Aproveitando aí o rolê para falar de Mali, vamos falar também do Reino de Songhai, que é um reino contemporâneo, inclusive eles eram aliados no início, né? Depois que acabou se rebelando aí com o enfraquecimento do Mali, aí o Songhai teve a sua autonomia conquistada. Na mesma região, estabeleceu ali como principal cidade, a capital, a cidade de Gao. É a cidade mais importante do reino de Songhai. Aproximadamente do século XV, Ali Bir se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Ali Bir, ele era muçulmano, importante falar, eu vou falar agora várias vezes da influência muçulmana desses povos, e no final por volta de 1460, conquistou muitos estados vizinhos de Songhai, né, os estados que foram se enfraquecendo pelo enfraquecimento de Mali, incluindo o que restava do próprio reino de Mali, e dominou as minas de ouro e de sal, que eu já estou citado aí várias vezes, né, que era um produto comercializado importante aí do norte do território. E o comércio de marfim, e agora, falando dos portugueses já na região, que eu estou falando do século XV e XVI, também o mercado de escravizados, que os portugueses eles vão dar um up aí nessa mercadoria aí, vão demandar de muitos escravos para trazer para a América para o trabalho. A cidade de Tombuctu, ela era a porta de entrada para o reino de Songhai das rotas transsaarianas. Ela foi dominada por Songhai, essa é uma cidade importantíssima, tá? Um centro comercial muito importante também de fornecimento de sal. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional próprio, sistema de coleta de impostos, um centro de estudos, né, uma espécie de universidade, que inclusive o prédio dela está em pé até hoje. Olha a imagem aí, que bonito. E essa universidade de Tombuctu atraía estudiosos de diversas regiões do mundo e atrai até hoje. Os governantes eles eram chamados de asquias, que controlavam a cobrança, o recebimento de impostos. Além do sal, o ouro, os búzios eram utilizados como búzios, é um tipo de moedinha, de conchinhas, que eram usados como moedas de troca nas transações comerciais. Os povos vizinhos, principalmente os marroquinos, né, os povos do Marrocos, mais ao norte, desejavam tirar de Songhai o predomínio sobre as minas de sal de Tombuctu também. E em 1591, o Império de Songhai foi derrotado pelos marroquinos, que utilizavam uma nova tecnologia militar, até então desconhecida para eles, o arcabuz, né, ou também a espingarda, vamos chamar arcabuz de espingarda, recursos que eles aprenderam com os europeus. Marrocos fica numa região da África bem em contato com os europeus. Então, os marroquinos aprenderam a utilização da pólvora e da espingarda e aí conseguiram dominar o povo de Songhai. E para passar a régua aí nessa questão sobre os povos, os principais povos africanos, esses que nós vamos estudar, eu vou me referir agora aos bantus. Quando você lê ou ouvir falar sobre bantus, saiba que você não está falando sobre um povo específico, um reino específico. Você está se referindo a uma série de povos, de cultura, de tribos espalhados aí na região central da África, do Quênia ao Camarões, ao Congo, enfim, o próprio reino de Congo era um reino banto, o reino de Benin era um reino banto, enfim, são vários povos que se formaram aí. A palavra banto significa homens ou povos. Então, é o povo banto, é igual quando se fala povo indo-europeu. Vários povos que estavam aí espalhados entre a Europa e a Ásia. Povo banto, vários povos aí espalhados aí na região sul da África todinha, tá? Só que quando eu falo de povos bantos, eu tenho que falar principalmente os iorubás, por exemplo, por causa da interferência cultural aqui no Brasil. O maior grupo de escravizados trazidos para o Brasil lá no século XVI e XVII, nos primeiros anos da colonização, eram de origem banta. Ou seja, todos esses povos aí, como eles eram menos organizados politicamente, eram várias cidades, quando formavam cidades, eram cidades-estados, eram mais fáceis de serem invadidos e escravizados as suas populações, né? E de modo geral, a grande parte desses povos, eles eram basicamente agricultores, grandes agricultores por acaso, né?
E esses povos bantus foram utilizados aqui como mão de obra na agricultura, nos canaviais da Bahia, de Pernambuco, nas plantações de cana e de café de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também foram utilizados essas pessoas nas minas de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, ou seja, por serem povos menos organizados, eram mais fáceis de serem dominados. A presença banta, né, no português falado e escrito, ela é muito grande, até hoje. Você tem palavras como caçula, banda, sunga, tanga, quitanda, cachimbo, tutu, entre outras que são derivados do Kibuntu, né? É um dos troncos linguísticos dos bantus. Então, quando eu falar bantus, eu não estou me referindo a um povo específico, estou me referindo, na verdade, a vários povos. E teve a maior parte dos escravizados vinham dessas etnias. Haviam islamizados, haviam não islamizados, enfim, né? Pela falta de organização política, acabaram sendo mais fáceis a dominação. Beleza, meu povo? Próxima aula, vamos entrar, vai ser menor de todas, inclusive, vamos falar basicamente sobre a relação escravizados, né? O contrabando ou o tráfico negreiro da África para o Brasil. Beleza? Dá o play aí.